E nós seguimos falando sobre dependência tecnológica com a psicóloga Karine Luza. Karine, a gente estava falando sobre as crianças, né, os adolescentes, que para os pais é muito fácil. Você chega já a atender esse tipo de demanda no seu consultório? A gente recebe principalmente adolescentes que são trazidos pelos pais por observarem que eles ficam muito tempo online, principalmente os jogos online, muito mais do que as redes sociais. Então eles ficam dentro do quarto. Normalmente o computador está dentro do quarto. Já é da fase, né? Só que daí isso piora, né? Fica muito mais latente. E eles gostam porque todos os colegas estão ali. E perde a noção do tempo, então não quer mais sair com a família, não quer sair para jantar, não quer andar de bicicleta, deixa de viver essa vida social para ficar online. E aí, em muitos casos, é diagnosticado que realmente existe uma dependência, uma dificuldade muito grande em se propor a fazer algo diferente, a sair desse ciclo, né? Como é que você trabalha isso aí? Como é que é o trabalho com esses adolescentes ou com a família? Na abordagem que eu trabalho, que é a abordagem sistêmica, a gente faz atendimento do adolescente e atendimento da família. Então, a rede onde a criança, o adolescente está envolvido também precisa fazer uma mudança. Então, começa com os hábitos dentro de casa. Então, a família começa a ter uma rotina diferente. Ao invés de todo mundo chegar em casa e fazer uso do celular ou assistir televisão, a gente propõe para que a família tenha esse momento, 1 hora do dia para ficar junto, para conversar sobre o dia. Depois disso, a gente vai propondo essas tarefas para o adolescente para que ele consiga, aos poucos, ir reduzindo o tempo, né? Tarefas, por exemplo, como diário, onde ele vai anotando os dias que ele conseguiu ficar menos horas, a evolução que ele teve, qual a dificuldade, qual a reação que ele teve com isso. Aí se propõe técnicas também para poder controlar a agressividade, a irritabilidade, porque tudo isso vem à tona quando ele fica sem a tecnologia. E com as crianças, né? Não sei se chegas a atender também, mas é muito mais um trabalho com os pais, como a gente já falou, né? Porque é fácil, eu sei, eu sou mãe, a gente, às vezes, assim, quando não dá mesmo, não tem que fazer, dá o tablet, que é muito fácil, né? Na psicoterapia com criança, é muito mais a responsabilidade dos pais. E, normalmente, quando eles vêm para o consultório, eles vêm por ansiedade, porque a criança está muito agressiva, porque ela não recebe limites, e aí, quando a gente identifica, essa criança não tem uma rotina e fica muito tempo disponível em tecnologia, das mais variadas formas, desde a televisão, celular, tablet, e o que é preciso fazer com os pais é organizar uma nova rotina para a criança, que ele tenha atividades extraclasse, esportes para fazer, que se reorganize de uma outra forma. Karine, proibir é um caminho? Não tem como a gente proibir, porque faz parte do mundo deles. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Academia também Americana de Pediatria elaboraram até um manual orientando os pais, escola, profissionais em como manusear isso e propõem lá que as crianças de 0 a 5 anos fiquem em torno de 1 hora por dia com tecnologia, o que é, se a gente for pensar, absurdo diante de todo o tempo que eles ficam, mas é o que é recomendado em uma questão de saúde. E a partir dos 6 anos, em torno de 2 horas. Mas o que eu acredito é que tem que existir o bom senso. A família tem que pensar, se o meu filho sai para brincar com outros amigos, se ele sai para fazer algum esporte, dorme bem, se alimenta bem, tem interação, ele pode ficar diante do tablet ou diante do celular por um período. Não necessariamente que tem que ser cronometrado 1 hora ou 2 horas, é o bom senso da medida certa, né? Nós temos uma pergunta aqui da nossa querida Simone, que sempre participa com a gente. Beijo, Simone. Ela está dizendo assim, sensacional a entrevista e o programa sempre com temas excelentes. O que os pais podem estar fazendo para que sua criança não chegue a esse ponto e quando os pais também fazem uso excessivo, né? E aí é o ponto que a gente tem que chegar. Aí que tá, né? Então, tanto que nesse manual que eles elaboraram, existe, né, o primeiro tópico, o exemplo. A criança, ela olha muito para o que os pais fazem. Não adianta dizer para a criança que ela não pode usar o celular enquanto ela faz a refeição, se o adulto faz a refeição olhando o celular. Então, em primeiro lugar, é a família agir como família. E não na sua individualidade de cada um ter a sua tecnologia e viver nesse mundo. Existem outros momentos para que o adulto possa fazer uso. Então começa por aí, depois limitar o tempo que a criança fica, não cronometrar, mas poder limitar esse tempo. Os pais participarem dessas atividades. Então se a criança vai jogar alguma coisa, joga junto com a criança. Terminou o jogo, pede para ela fazer um desenho sobre aquilo.
Pede para ela contar a história daquilo que ela viu. Vai fazendo ela interagir com outras situações, desenvolver outras habilidades que não seja exclusivamente a tecnologia, para que não chegue numa dependência. E a troca, né? Eu já vi, né, eu li algumas coisas assim, tipo, quer a senha do Wi-Fi? Troca a senha do Wi-Fi em casa todo dia. O pai troca para, né, que a criança não tenha. Quer a senha do Wi-Fi? Vai ajudar na tarefa de casa. É que aí não exerce a autoridade necessária. Né? O ideal seria que a criança possa obedecer e respeitar os pais. Entender também, né? Isso, que vai fazer mal, né? Você não vai usar a internet. A internet está ligada, a senha é a mesma, mas você não vai usar porque a gente determinou que isso é o melhor para você. E aí também vem um outro trabalho com a família, que é de conseguir determinar e estabelecer esses limites, o que hoje os pais têm uma grande dificuldade, né? Em conseguir dizer um não, em conseguir dizer que não pode, se impor dessa maneira. Karine, mas alguns combinados valem a pena, né? Tipo uma caixinha para o celular em casa. Sim, né? Todo legal. mundo chega, deixa o celular na caixinha. Até o momento que daqui a pouco todo mundo pode pegar de novo. Se for atrativo aquilo que vai ter, não que sempre tenha que ser uma festa, mas se todo mundo se propõe a isso. A gente vai colocar o celular nessa caixinha. A criança vai chegar, ela vai colocar. Provavelmente ela vai ser a primeira a colocar. E aí o pai vai esquecer, a mãe vai para o banheiro e a criança vai dizer, você não colocou o seu na caixinha. Eles funcionam muito bem quando as coisas são colocadas de uma maneira que eles compreendem a importância e que faça sentido. Né? O recado mesmo é para os adultos, então, né? Porque a gente que vai formando tudo, né? A criança e o adolescente é gerenciado pelo adulto. Né? Ele é formado a partir do meio que ele vive, dessas interações familiares. E aí a gente tem que estabelecer metas mesmo, né? Nossas, né? Vou ficar tanto por dia, que a gente falou de criança e adolescente, crianças, quando que pode ficar por dia. Mas a gente também tem que saber isso, né? Também. Se dá conta, até porque tem uma situação interessante, que o nosso cérebro, quanto mais a gente fica em redes sociais, compras online, pornografia e jogos online, ele produz dopamina. A dopamina é um hormônio que dá prazer. E é o mesmo hormônio que produz quando a pessoa tem um vício de alguma substância. Então é muito sério, porque quanto mais conectado, mais a probabilidade desse hormônio aumentar e você está sempre em busca desse prazer, sempre querendo mais. Aí a dificuldade de poder desconectar. Tá certo, Karine. Muito obrigada. Foi um papo ótimo. Quando tiveres alguma conversa a mais que deve fazer com a gente, fica sempre à vontade aqui no Ver Mais. Obrigada. Uma excelente semana. Igualmente. Gente, obrigada pela participação em casa. Sempre participe com a gente. Nós teremos uma linda semana aí cheia de conversas, né? Uma excelente semana para você. Boa tarde. Até amanhã.